Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. A BRF, dona da Sadia e Perdigão, recebe um aporte de 4 bilhões e meio de reais da Marfrig e de um fundo árabe. Conheça a empresa que bateu $1 trilhão em valor de mercado e já ultrapassou a meta. Uma marca inédita, o elétrico Tesla Model Y, ultrapassa o Corolla da Toyota e vira o carro mais vendido do mundo. Com fortuna de $192 bilhões, Elon Musk volta a ser a pessoa mais rica do mundo, mas o prejuízo com a compra do Twitter só aumenta. E a Porto anuncia uma nova liderança no Brasil em momento desafiador para as empresas de seguros no país. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente começa o programa falando da BRF, a dona das marcas Sadia e Perdigão, que vai receber um aporte aí de 4 bilhões e meio de reais, 4 bilhões e 500 milhões de reais. O dinheiro vem da Marfrig, do empresário Marcos Molina, e também de um fundo soberano do Reino da Arábia Saudita, o Salik. Esses bilhões todos serão injetados por meio de uma oferta primária de 500 milhões de novas ações da companhia a um preço de R$9. A decisão já conta com o aval do Conselho de Administração da BRF. A notícia fez com que as ações da BRF saltassem em questão de horas, assim que essa notícia saiu. No caso da BRF, saltou aí 15%, no caso da Marfrig, 7%. A Marfrig já era dona de uma parte da BRF. Agora, ela sobe dos atuais 33% para 38,7%, quase 39% da companhia brasileira. A companhia deve fazer um aumento aí de capital privado para financiar o custo dessa injeção bilionária, conforme comunicado feito ao mercado pela BRF. Marcos Molina, fundador da Marfrig, já estava há um bom tempo aí desejando aumentar a participação na BRF e conseguiu, inclusive, atrair um dos 5 maiores importadores de carne de frango nacional para dentro da BRF. A Salik, que é esse fundo árabe, é o maior acionista, já tem participação aqui no Brasil, ele é o maior acionista da brasileira Minerva Foods, produtora aí de proteína bovina com uma fatia de 30,55%. E de acordo com analistas do mercado financeiro ouvido pelo Business, eles entendem que o negócio é muito positivo para a BRF, isso do ponto de vista financeiro. Eles falam, inclusive, esses analistas, que é uma espécie de impulsionamento, uma forma aí de capitalizar a empresa num momento crítico em que ela se encontra. Vamos girar o assunto aqui no Business? Vamos sair do Brasil agora. Você já pensou um serviço trilionário? Pois é isso que aconteceu com o App Store. O App Store é da Apple. E a Apple divulgou nessa última semana um número exorbitante de faturamento. A App Store, que é aquele serviço de distribuição digital de aplicativos móveis, que é da dona do iPhone, que a gente compra um monte de aplicativo por aí, tem aplicativo de tudo que você pode imaginar. Você tem que comprar, quem tem um iPhone tem que comprar no App Store. O App Store alcançou $1 trilhão e 100 bilhões em vendas e cobranças no aplicativo. É muita grana. A maior parte desse trilhão não vai, no entanto, para a Apple, mas sim para os desenvolvedores de aplicativos. O levantamento foi feito pela Analysis Group a pedido da Apple e mostrou que foram $910 bilhões em vendas de produtos e serviços físicos, $109 bilhões em anúncios de aplicativos e outros $104 bilhões em vendas de produtos e serviços digitais. De acordo com Tim Cook, esse sujeito aqui, que é a liderança maior da empresa mais lucrativa do mundo, o CEO da Apple, ele diz o seguinte: o relatório que eles apresentaram mostra que a App Store é um marketplace
inovador, um marketplace vibrante, onde há oportunidade para todos, e ele reforçou o comprometimento em seguir investindo nos desenvolvedores de aplicativos. Ele fala isso porque, de acordo com o estudo, houve um crescimento de 29% nas vendas e cobranças no ano passado, se comparar com 2021. Essa alta superou o percentual dos 2 anos anteriores. A companhia destaca ainda que as mudanças de hábitos que a pandemia trouxe acabaram se tornando comuns para as pessoas. Vendas de aplicativos, por exemplo, de entregas de alimentos e produtos de supermercados seguem com crescimento acelerado. E o levantamento mostra ainda que 90% dessas transações que aconteceram na App Store no ano passado não geraram, como eu falei, comissão direta para a Apple. Com as receitas, na verdade, todo esse 1 trilhão aí, 90% desse 1 trilhão de dólares vai diretamente para o bolso, para os cofres, para as contas dos desenvolvedores de aplicativos. E vamos falar de uma outra marca inédita essa semana que aconteceu e que envolve Elon Musk, porque pela primeira vez o carro mais vendido do mundo é elétrico e é dele, de Elon Musk. O Tesla Model Y emplacou 267.200 unidades nos 3 primeiros meses de 2023, de acordo com a consultoria automotiva Jato Dynamics. Esse modelo, o Tesla Model Y, chamado aqui no Brasil, né? Tesla Model Y, ele supera o então líder, o Corolla da Toyota, que o Corolla vendeu aí, foi emplacados nesses 3 primeiros meses do ano, 256 mil unidades. O estudo da Jato Dynamics considera os mercados internos de 53 países em todos os continentes do mundo. E olha que isso não tem nenhuma influência de preço, afinal o Corolla nos Estados Unidos custa menos da metade do carro da Tesla. O veículo da Tesla custa a partir de $52 mil, cerca de R$260 mil na cotação da última semana, e o Corolla parte de $23 mil ou algo em torno aí de R$115 mil. Mesmo com essa vantagem aí da Tesla, a Toyota segue como a fabricante número 1 do mundo por conta da variedade de produtos, que inclui 15 vezes mais opções do que a montadora elétrica de Elon Musk, e figura a Toyota no restante do ranking dos carros mais vendidos do planeta, tendo o sedã Corolla, não tem para ninguém, na liderança, com mais de 50 milhões de unidades vendidas em 55 anos de história, muito representativo mesmo Corolla no setor automotivo. Embora seja a maior vendedora de carros do mundo, a Toyota perde, se a gente comparar o valor de mercado para a Tesla, e perde bem, porque a Tesla vale quase 3 vezes mais do que a Toyota, que é do Japão. É uma briga boa aí no setor automotivo entre a marca japonesa e outra marca elétrica dos Estados Unidos e de propriedade de Elon Musk. E falando em Elon Musk, ele voltou a ser o homem mais rico do mundo. Ele superou a fortuna do francês Bernard Arnault, que é dono do conglomerado de luxo LVMH. Por quê? Esse é o Bernard Arnault, né? Ele até então, até 2 semanas atrás, ele era o homem mais rico do mundo, francês. Tudo por quê? Porque as ações do conglomerado LVMH, que é dona de marcas, tem muita marca de luxo, tem a Louis Vuitton, tem a Sephora, tem a Tiffany, tem a Givenchy, elas caíram, a LVMH caíram aí, as ações, nas negociações em Paris na última semana. A Arnault ultrapassou pela primeira vez Elon Musk em dezembro. Por quê? Porque o setor de tecnologia em 2022 enfrentou muitas dificuldades e, em contrapartida, o setor de luxo mostrou muita força diante da
inflação. Agora eu quero chamar a atenção do nosso espectador e ouvinte, que é o seguinte: a gente, inclusive aqui no Business, a gente falou com muita recorrência dessa marca, né? Desse conglomerado de luxo que é o LVMH, que estava batendo recorde, virou a empresa mais valiosa da Europa, entre os top 10, mas o setor de luxo acendeu o sinal amarelo nos últimos 2 meses, em meio a sinais crescentes de desaceleração do crescimento econômico. E quando eu falo crescimento econômico, eu falo especialmente da China. Para se ter ideia, as ações da LVMH caíram cerca de 10% desde abril, chegando a eliminar em apenas um dia, sabe quanto? 11 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Bernard Arnault. Em um dia, evaporou 11 bilhões de dólares de uma pessoa. Já do outro lado, Elon Musk ganhou mais de 55 bilhões de dólares, não em um dia, mas em 2023. E por quê? Por conta do quê? Por conta da Tesla. Estava falando, a última nota que eu dei aqui foi da Tesla, né? A montadora de carros elétricos representa 71% de toda a fortuna de Elon Musk. E só a Tesla ela subiu 66% no acumulado deste ano. A fortuna agora de Elon Musk está avaliada em cerca de 192 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto a de Bernard Arnault é de cerca de 186 bilhões e 600 milhões de dólares. Lembrando sempre que essa lista dos homens mais ricos do mundo altera com muita frequência. Quando a gente começou o business há alguns anos atrás, menos de 2 anos atrás, o Jeff Bezos era o líder, depois passou para Elon Musk, depois para Bernard Arnault e agora volta para a mão de Elon Musk. E falando, eu falei, né, dos 71% do patrimônio de Elon Musk vem da Tesla. Bom, o Twitter, que é outra empresa do Elon Musk, que foi uma compra aí feita em 2022, que mexeu com o mundo dos negócios, até agora mostra que foi um tremendo mau negócio, pelo menos por agora. O Twitter agora vale cerca de 1/3 do que o empresário pagou pela plataforma, segundo a agência de notícias Bloomberg, que creditou a informação a Fidelity, uma empresa que recentemente reduziu o valor de sua participação nas ações da rede social. Vamos lembrar um pouquinho aqui, o Musk pagou 44 bilhões de dólares pelo Twitter e concluiu o negócio em outubro do ano passado. Em março deste ano, o bilionário afirmou que avaliava a empresa em 20 bilhões de dólares. Era menos da metade do valor da compra da rede social. Essa informação em março foi de acordo com um e-mail analisado e confirmado pelo jornal The Wall Street Journal. Agora, o investimento de Musk no Twitter vale apenas 33% do valor pago, algo em torno aí de 15 bilhões de dólares. O que tem acontecido aí com o Twitter? A gente tem acompanhado aqui no Business. O Twitter tem passado por profundas mudanças desde a compra feita por Elon Musk, e muitas dessas mudanças não agradaram o mercado e nem os usuários. Segundo a Bloomberg, a plataforma tem enfrentado dificuldades financeiras. Sob o comando de Musk, houve, por exemplo, uma queda aí de 50% na receita de publicidade. E a tentativa de gerar receita por meio do Twitter Blue, que é aquele do sinalzinho aqui, olha, Twitter Blue tem várias vantagens. Tem, por exemplo, cadê aqui? Tem o sinalzinho ali, o selo azul, né? Que aí você tem mais engajamento, você não vê, por exemplo, tanta propaganda, enfim, tem um monte de benefícios, né? Só que você tem que pagar uma taxa e até agora não tem gerado resultados satisfatórios. E no final de março, inclusive, menos de 1% dos usuários mensais do Twitter haviam se cadastrado para essa assinatura, segundo uma reportagem da Bloomberg. Portanto, o Twitter aí acendeu o sinal bem amarelo aí, tá quase no sinal vermelho aí, mas o Elon Musk, ele
com muita frequência fala que o Twitter, essa aquisição dele, é mais do que dinheiro, né? Ele tem outros objetivos por aí, mas claro que um homem de negócios como Elon Musk, que é um baita homem de negócios realmente, ele visa aí o dinheiro. Vamos ver se ele não recupera ainda este ano ou no ano que vem a plataforma social. Presta atenção nessa empresa. Muita gente nunca ouviu falar. Ela é a NVIDIA. Ela tem sede no estado norte-americano da Califórnia. Ela superou a barreira trilionária. Não é bilhão, não. É trilhão em valor de mercado. Na última terça-feira, por volta de 10h30 da manhã, eu estava acompanhando, por volta de 10h30 da manhã, em Nova York, na Bolsa de Nasdaq. Neste horário, com a subida das ações da empresa, que impulsionou inclusive a Bolsa de Nasdaq, a NVIDIA passou a valer $1 trilhão. É muita coisa. E sabe o que isso significa? A fabricante de chips para videogames e tecnologia de inteligência artificial vale mais do que a Meta, a dona do Facebook e do Instagram, de propriedade de Mark Zuckerberg, e está agora no time das empresas mais valiosas do planeta, ao lado de Microsoft, ao lado da Apple, por exemplo. A NVIDIA se transforma, se a gente parar para pensar, em um exemplo concreto das mudanças que podem ocorrer no setor de tecnologia e também no ambiente das empresas a partir da expansão do uso da inteligência artificial. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com Flávio Niges, que é o diretor da Wake, uma empresa do grupo Localweb, um cara que o Flávio respira aí o setor de tecnologia, por isso que eu convidei para falar aqui no Business da NVIDIA. Flávio, essa é uma empresa, até então, como eu falei no início, ela é desconhecida para muita gente. Queria que você falasse um pouquinho dela e por que ela teve esse crescimento tão expressivo, chegando ao topo aí, pelo menos entre as empresas mais valiosas do planeta. Seja bem-vindo ao Business, Flávio. Obrigado. A NVIDIA não é conhecida, assim como a gente não conhece muitos dos fabricantes de componentes do que a gente utiliza, né? Então, para quem usa um celular, ou um computador, ou uma TV, dificilmente fica visível quem está habilitando aquele funcionamento daquele equipamento. A NVIDIA começou lá em 93, com um foco muito grande no desenvolvimento de tecnologias. Eles também licenciam, então é uma outra vantagem do modelo de negócios. Além de eles serem fabricantes, eles licenciam para outros fabricantes tecnologias que são desenvolvidas por eles. E para quem é gamer e conhece e monta um computador em casa, a placa de vídeo da NVIDIA tem a GeForce. Ela é muito conhecida principalmente pela capacidade, pelo processamento. Quando a gente vê o comportamento que a gente tem hoje do ponto de vista de uso de tecnologia, quase sempre tem tela, né? O nosso celular passou a ter uma tela, a gente vive atrás de uma TV de 4K ou 8K, uma qualidade de imagem que às vezes nem o olho humano consegue captar. E para isso a gente precisa ter uma capacidade de processamento muito alta, e essa inovação que a NVIDIA trouxe ao longo dos anos habilitou esse novo mundo que a gente tem. Então, eu entendo que a precificação tem muito a ver também com uma perspectiva do quanto isso vai ser cada vez mais aplicado no nosso dia a dia, e não vejo volta, né? Porque com a inteligência artificial, a aplicação disso também vai para a indústria. É isso que eu ia perguntar para você. Esse sucesso aí, ela ter batido aí $1 trilhão em valor de mercados nessa última semana, é um sucesso duradouro ou é um voo de galinha? Eu imagino particularmente que não é um voo de galinha. E você acha que daqui a um tempo nós vamos conhecer a NVIDIA tanto quanto a gente conhece, por exemplo, uma Apple, uma Microsoft, que todo mundo conhece essas empresas? Isso depende de como eles vão pensar o modelo de negócios, né? Eles sempre se colocaram como um fornecedor até para trabalhar de forma agnóstica com várias marcas ao mesmo tempo. À medida que você se coloca como um competidor ou como um player de determinado segmento, isso cria uma certa visibilidade de concorrência, mas eu imagino que sim. Primeiro, a gente já está conhecendo, para quem é do mundo dos negócios precisa conhecer por conta dessa relevância, né? Aliás, 1 trilhão são 1.000 bilhões, então quando a gente fala 1 trilhão, às vezes não consegue entender a dimensão do intervalo
e para ser um unicórnio só precisa ter $1 bilhão, ou só, né? Que é muito dinheiro. Então eles valem 1.000 unicórnios. Então eu não vejo isso como algo passageiro, pelo consumo, pela forma como a gente precisa dos equipamentos. Eles estão como a base de tudo e até o movimento que eles estão fazendo de diversificação. Então eu acho que é duradouro se não houver uma mudança de comportamento humano, né? Com várias outras tecnologias que a gente está imaginando de interação, pode ser que isso mude à medida que uma nova tecnologia surja, mas com o que a gente tem hoje, eu imagino que seja duradouro. Eu queria chamar a atenção também que essa última semana o CEO da NVIDIA, ele fez uma série de anúncios, né? Tem um supercomputador, tem mais coisas para games, tem até metaverso, ele falando. O que você achou aí desses últimos anúncios da NVIDIA? O supercomputador vem na sequência, né? Eles são muito fortes na questão do processamento, não só de vídeo, mas começaram por um caminho de aplicação de inteligência artificial embarcada na tecnologia deles. E esse hype, né, esse boom de inteligência artificial quanto tema é interessante porque muitas empresas utilizam, a gente já trabalha com inteligência artificial também há um bom tempo, mas o ChatGPT, a própria Microsoft, nessa reinvenção, trouxe um posicionamento da inteligência artificial como algo acessível para o indivíduo. E esse anúncio traz um supercomputador com aplicabilidade de inteligência artificial, então não é simplesmente processar, mas sim tratar esses dados da maneira mais inteligente. E essa diversificação que ele anunciou foi, em grande parte, o motivador deles subirem tanto na avaliação e chegar a $1 trilhão. Além do supercomputador, como você comentou, do metaverso, o metaverso de games já existe. Para quem tem filhos ou quem é aficionado em jogos, você tem ali um mercado de compra de avatares, uma série de demanda de processamento para jogar em conjunto em tempo real, games que fazem com que você jogue multiplataforma e o processamento cada vez mais pesado. Então, só essa junção aí de 3 tópicos, né? Supercomputador, chips com inteligência artificial embarcada e o metaverso que atende muito o mercado de games, dificilmente eles não conseguiriam atingir. Você estava comentando numa matéria anterior sobre a App Store vendendo $1 trilhão num ano. Valer $1 trilhão para quem tem a base de tudo, para mim é completamente factível. Bom, nós recebemos aqui no Business o Flávio Nisch, que é diretor da Wake. Muito obrigado pela participação e por traduzir aí o que significa essa ascensão da NVIDIA entre as empresas mais valiosas do planeta. Obrigado, Flávio. Obrigado a vocês, até mais. Bom, e vamos voltar a falar sobre... A gente estava falando no começo do programa sobre a Tesla e a Toyota, né? Eu vou voltar a falar da Toyota porque a Toyota anunciou um investimento aí milionário de R$160 milhões para construir um novo centro de distribuição de peças e acessórios em Sorocaba, no estado de São Paulo. O novo centro deverá estar concluído em 2025 e vai contar com 55 mil metros quadrados. Ele vai ser responsável, de acordo com a montadora, pelo recebimento e distribuição de mais de 1.100.000 peças por mês para os mais de 300 concessionários do país. Também vai exportar para mais de 20 distribuidores na América Latina e América do Norte. E falando na América do Norte, a Toyota vai construir uma fábrica de veículos SUVs elétricos no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, e investir $2 bilhões e 100 milhões para expandir uma fábrica de baterias na Carolina do Norte. A empresa avança aí no foco, como toda empresa no setor automotivo, aí no foco de eletrificar a frota, e diz que o novo veículo dessa fábrica no Kentucky vai ser o primeiro totalmente elétrico montado nos Estados Unidos. Olha a provocação aí para a Tesla, com previsão de lançamento em 2025. Com isso, a Toyota vai investir $5 bilhões e 900 milhões. A produção de baterias elétricas vai começar também em 2025, com 6 linhas de produção, incluindo 4 para veículos híbridos e 2 para elétricos. Falando ainda em setor automotivo, roda aí a outra notícia aqui no Business, porque a General Motors vai paralisar parte da produção da fábrica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, por 10 dias.
A medida deve afetar cerca de 2.700 funcionários. É muita gente, hein? O sindicato, que organizou uma assembleia de trabalhadores para fazer cobranças à GM, anunciou que a paralisação vai ocorrer entre 12 e 23 de junho, com retorno previsto para 26 deste mês, para o dia 26 deste mês. E a paralisação em São José dos Campos ocorre menos de 2 meses depois das férias coletivas na fábrica, entre 27 de março e 11 de abril. Nesse período, os funcionários da GM promoveram greves contra as demissões que a montadora vinha realizando na fábrica. E um dos maiores grupos de seguros do Brasil anunciou uma nova liderança. A Porto, que é o antigo Porto Seguro, nomeou o executivo Paulo Kakinoff para o cargo de CEO a partir de janeiro de 2024. Ele já integrava o Conselho de Administração da Porto desde março de 2020. Eu não ia chamar de senhor, claro que não. Kakinoff é novo pra caramba, ele vai ser o novo presidente da Porto. Ele já vinha atuando aí no Conselho de Administração, atuava nos comitês de auditoria, no marketing, setor de comitê de pessoas, também de remuneração. O Paulo Kakinoff tem 48 anos, viu? Novo pra caramba, e foi CEO da Gol até julho de 2022. O anúncio acontece em um momento em que o setor de seguros enfrenta importantes desafios no Brasil, especialmente por conta do aumento de inadimplência. E qual que é o objetivo da Porto este ano? O objetivo da Porto, o foco dela, é retomar o patamar histórico de rentabilidade com reajustes de apólices do segmento de saúde. Porque do outro lado, sabe o que ela tem enfrentado? Ela enfrenta o maior número de sinistros com automóveis devido ao excesso de chuvas no estado de São Paulo. E eu falo do estado de São Paulo porque é o principal mercado da Porto. Girando o assunto e o setor, vamos falar da FEMSA. A mexicana FEMSA é a maior engarrafadora da Coca-Cola no mundo e ela é controladora da rede OXXO, que muita gente vai saber do que eu estou falando, que é dá uma proliferação daquela Oxxo, sabe? Que é OXXO, mas se fala OXXO. O que é ela? Ela é dona da OXXO também, a FEMSA, é a mexicana. Pois ela finalmente anunciou a venda de parte das ações que detém do grupo Heineken. E eu digo finalmente porque o Conselho de Administração da FEMSA já tinha aprovado em fevereiro um plano para se livrar do investimento na Heineken, que não era mais considerado uma parte essencial da estratégia da mexicana. A transação de 3 bilhões e 300 milhões de euros equivale a mais de 18 bilhões de reais na cotação atual e colocou 5,9% das cotas da Heineken na mesa. Nos próximos anos, a FEMSA deve se concentrar nos 2 principais produtos: engarrafamento dos produtos da Coca-Cola e também na rede de mercado de proximidade OXXO, que passa de 20 mil lojas na América Latina. Quem mora em São Paulo, por exemplo, vai saber do que eu estou falando, porque tem muita loja de conveniência em várias esquinas da capital paulista. E também está no país inteiro. E planeja também, a OXXO planeja chegar a 500 lojas só no Brasil neste ano. O objetivo é se tornar a maior holding de varejo da região. E com isso eu encerro a edição de hoje do Business, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança e lembrando que na próxima semana a gente volta com as principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Obrigado e até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.